Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e no programa de hoje vamos trazer todas as atualizações da semana do mundo fitness. Vamos falar de Woodland Fest, um campeonato classificatório que aconteceu no final de semana passado na Espanha e levou 2 homens e 2 mulheres ao CrossFit Games. Falaremos também da live semanal de Dave Castro, em que ele explicou o porquê de colocar 800 metros de corrida numa semifinal online e trouxe algumas dicas do CrossFit Games 2025. E para fechar, vamos falar de semifinal online individual, que leva 11 homens e 11 mulheres ao CrossFit Games 2025. Se você gostou do conteúdo do programa dessa semana, me acompanhe até o final desse vídeo. E para começar o programa de hoje, vamos falar do terceiro campeonato classificatório que aconteceu no mês de abril. Ele foi realizado em Málaga, na Espanha. Estamos falando do Woodland Fest, que garantiu 2 homens e 2 mulheres ao CrossFit Games 2025. E para ficar mais claro para vocês, eu vou separar esse tema em 3 tópicos. O primeiro será a performance dos atletas, o segundo serão as provas e o terceiro as curiosidades que aconteceram neste evento. E na categoria Elite Feminina, a grande campeã foi Lucy Campbell. Ela que performou muito bem nesse final de semana, venceu 3 eventos e teve uma performance satisfatória nas provas de carga, que sempre foram um ponto fraco da atleta. Ela abriu larga vantagem sobre a segunda colocada e garantiu o seu ticket ao CrossFit Games 2020. Algumas pessoas podem não estar familiarizados com o nome de Lucy Campbell, mas ela já foi ao CrossFit Games em 2022. Posteriormente a isso, ela teve uma grave lesão no punho e que muitas pessoas até diziam que ela não voltaria a competir. Ela passou por um tratamento de 2 anos e em 2025 retornou aos palcos do CrossFit. Ela venceu o Wodapalooza sobre Laura Horvat e no Open ela ficou na 3ª colocação. Ela é uma atleta muito forte que vem como uma das favoritas ao CrossFit Games 2025. Na 2ª colocação ficou a atleta Elisa Fuliano. A italiana deu um show principalmente no Heavy Isabel, em que ela fechou em 4 minutos e 12 e quase bateu o tempo de Abigail Domit lá do My Hand Class, que foi 3:55. Elisa Fuliano não está participando da temporada do CrossFit Games 2025. Ela não participou do Open, ela se absteve do Open, então ela não pode ir ao CrossFit Games, passando assim a sua vaga para a 3ª colocada da categoria. E a 2ª vaga ao CrossFit Games ficou com a 3ª colocada do Woodland Fest. A japonesa Seung-Yoon Choi garantiu a sua classificação ao Games com uma performance incrível. É a 4ª participação da japonesa ao CrossFit Games e o seu destaque no evento foi na prova do Complex, onde você tinha que executar um clean, um jerk, um hang clean e um jerk, e ela fez a incrível marca de 107 quilos. E na categoria Elite masculina, o grande campeão foi o russo Roman Khrennikov. Ele deu um show no final de semana, venceu 4 eventos, ficou na 2ª colocação em mais 2 eventos, e o seu pior evento foi um 9º lugar no Heavy Isabel. Mas não tem nada que ficar triste. Ele melhorou 30 segundos nesse workout que ele executou lá no My Hand Classic há umas 3 semanas atrás. O russo vai para o seu 7º CrossFit Games. Lembrando, em 2022 ele ficou em 2º, em 2023 ele ficou em 3º, depois ele sofreu com uma série de lesões e esse ano ele está 100% recuperado e é um dos grandes favoritos a levar o CrossFit Games 2025. Na 2ª colocação ficou Moritz Fiebig. Ele que deu um show no final de semana, ganhou 2 eventos e pôs uma pressão em cima de Roman Khrennikov. O seu destaque foi na prova da bike, 30 calorias de bike, 30 bar muscle up e 30 calorias de bike. Ele fechou em 3 minutos e 28 levando este evento. Algumas pessoas podem dizer assim, Gulin, mas esse evento teve no My Hand Classic e o Roman fechou em 3:18. Teve no Copa Sur e Vitor Loff fechou em 3:17. Sim, mas no Woodland Fest tivemos um fator diferente dos outros eventos. A bike utilizada foi a Assault Bike e nos outros eventos My Hand e Copa Sur foi a bike da Rogue.
Só para vocês terem uma ideia, Romain fechou em segundo o Woodland Fest com um tempo de 3:36. Então o Moritz deu um show nessa prova. E ele garantiu também o segundo ticket do evento e vai ao CrossFit Games 2025. E agora vamos falar um pouquinho das provas que aconteceram no Woodland Fest. Sem sombra de dúvidas, este foi o campeonato que teve o maior número de eventos, foram 7 no total. Porém, todos foram muito curtos. O evento mais longo foi o primeiro, em que o russo Roman Khrennikov fechou em 9 minutos e pouco. Outra característica importante também foi que ele repetiu 2 eventos lá do Mayhem Classic. O Heavy Isabel, que eram 30 snatches com 102 kg, 225 libras, e o 30 calorias de bike, 30 bar muscle up e 30 calorias de bike. E o fator importante foi que a performance dos atletas do Woodland Fest foi muito melhor que o do Copa Sur. Porém, ainda foi inferior o Mayhem Classic, que contava com um grupo seleto de atletas. E agora as curiosidades sobre o Woodland Fest. A primeira delas é que contávamos com quase 60 atletas na categoria Elite Individual masculina e 60 atletas na categoria Elite Individual feminina. É o maior grupo de atletas dos campeonatos classificatórios e mostrou uma discrepância muito grande do top 10 para os demais atletas da competição. O segundo ponto que eu vou falar de curiosidade desse evento foi sobre a prova 1. Ela foi realizada em Córdoba, que era mais ou menos a 2 horas de distância de Málaga. Então os atletas entraram num ônibus, viajaram 2 horas aproximadamente, fizeram uma prova de 10 minutos e retornaram mais 2 horas para Málaga, que concentrava as demais provas. O terceiro ponto é sobre o nível da arbitragem, que para mim foi a mais baixa que eu já vi num campeonato sancionado pela CrossFit. Diversas no-reps foram validadas e os padrões de movimentos estavam muito abaixo do que a CrossFit cobra como um padrão de excelência. O último ponto é sobre a transmissão. Até poucos dias do evento não teríamos transmissão oficial. Aí um grupo de youtuber, o Be Friendly Fitness, se propôs a fazer uma transmissão quase que sozinho, com um custo muito baixo e deixou muito a desejar a qualidade da transmissão comparado com o Copa Sur e com o Mayhem Classic, mas nos permitiu que víssemos um pouco da competição, que até o momento, até poucos dias antes deles aceitarem o convite, não estava nada confirmado. E o segundo assunto do programa de hoje é sobre a live realizada por Dave Castro em seu canal, onde ele responde perguntas da comunidade e dá dicas sobre os próximos passos do CrossFit Games. E nessa live ele respondeu uma pergunta importante, que foi o porquê de colocar 800 metros de corrida em uma semifinal online. Ele respondeu que as corridas estão sendo cobradas nos maiores campeonatos do mundo e que ele escolheu a semifinal em times para cobrar essa distância de corrida, para fazer um teste de padrão. E como teríamos menos vídeos para validar, aliás, foram menos de 150 times inscritos, então ficava fácil você verificar todos os vídeos. Eu particularmente discordo da posição dele. Você não pode cobrar uma corrida de 800 metros numa competição online que não temos nenhum padrão de filmagem, nem de movimentação, só confiando na índole dos atletas e dos juízes que fizeram um curso online e que vai garantir vaga ao CrossFit Games. Aliás, é a única chance dos times irem ao CrossFit Games. Eu estou acompanhando bastante o leaderboard, ainda não tivemos alterações importantes, nem validações importantes, para que a gente chegue numa conclusão. E assim que finalizar o leaderboard, eu vou trazer para vocês os times que classificaram ao CrossFit Games. O segundo ponto abordado por Dave em sua live foi em relação aos cortes no CrossFit Games 2025. Provavelmente não teremos cortes, o número de atletas, de 30 atletas, deve permanecer até o último dia de competição. E outra dica importante é que ele já fez mais de 70% das provas e já testou. Então quase todas as provas do CrossFit Games estão prontas. E o terceiro e último assunto do programa de hoje é semifinal online individual, que acontece do dia 1º de maio a 4 de maio, e as provas já foram lançadas. Eu vou colocar ela aqui ao fundo para que vocês possam observar. Me chamou muito a atenção a prova do Heavy Isabel, que apareceu até agora em todos os campeonatos classificatórios e se repete na semifinal.
Me chamou a atenção o evento que tem um dumbbell muito pesado, em que os atletas têm que fazer overhead walking lunge com 2 dumbbells de 70 para os homens e 2 dumbbells de 50 libras para as mulheres. E o último evento que é um arm wrap de 30 minutos. Então as provas estão bem completas, elas vão sim conseguir filtrar os 11 melhores atletas de cada categoria que garantem uma vaga ao CrossFit Games. E eu acredito que o número de 1.200 atletas que avançaram do Open para a semifinal não deve se concretizar na inscrição para a semifinal. O valor de $100 vem afastando muitos atletas, assim como ter de executar o workout dentro de uma box afiliada e ter um judge com um curso avançado de juiz e um level 1. Todos esses fatores estão limitando a participação na semifinal. Muitos atletas também estão preferindo os campeonatos classificatórios e estão abrindo mão dessa etapa para não comprometer a performance nos campeonatos classificatórios. Então eu acredito que não devemos ter nem 50% desse número de atletas que avançou para a segunda fase e executando a fase online. E antes de encerrar o programa de hoje, eu vou colocar ao fundo a lista dos campeonatos classificatórios que vão acontecer no mês de maio. Vários eventos acontecem nesse mês, acumulando até mais de um por final de semana, e eu vou trazendo semana a semana quais são os campeonatos que vão ser executados nos finais de semana e tudo que vocês precisam saber. Lembrando, também teremos a primeira etapa, o primeiro tour do WFP, que acontece dos dias 9 a 11 de maio em Indianápolis, e teremos Guilherme Malheiros na arena representando o Brasil. E para finalizar, eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, ativar o sininho para não perder nenhuma informação do nosso WOD News.